lutando pela vida. Na última reportagem da série especial Câncer de Mama, conheça a história de mulheres que superaram as adversidades dessa doença. Um dos maiores medos que as mulheres enfrentam quando descobrem o câncer de mama é a possibilidade de ter que fazer a mastectomia. Hoje, a fila de espera pela cirurgia reparadora pelo SUS é de até 5 anos. Para combater este quadro, em abril de 2013, o governo federal sancionou uma lei que estabelece que os hospitais que fazem o atendimento pelo Sistema Único de Saúde façam a reconstrução mamária logo após a retirada do câncer. Um dos objetivos da lei é estimular o diagnóstico precoce, já que acaba com o estigma da mutilação. É como se arrancasse um braço da pessoa. Então, assim, a reconstrução é muito importante porque você entra, eles retiram, mas você acorda da anestesia com o seu seio no lugar. Normalmente a mulher que descobre a doença cedo, ela passa por uma cirurgia conservadora, quer dizer, que preserva sua mama e suas funções. E se por acaso for descobrir uma lesão mais tarde, que ela precise perder a mama, conseguimos hoje de forma sistêmica, de forma um âmbito hospitalar maior, reconstruir imediatamente essa paciente. Outro grande receio das mulheres que descobrem ter o câncer de mama é o medo de enfrentar a quimioterapia e perder os cabelos. Mas Vânia não se deixou abalar e até postou no blog que administra o vídeo que registrou esse momento. Uns 10 dias depois da primeira quimioterapia, o cabelo começou assim a dar uma coceirazinha, a couro cabeludo começou a doer um pouco, e aí, está na hora, ele está avisando que daqui a pouco ele vai cair. Aí eu aproveitei, meu pai, minha mãe estavam aqui, meu marido, e eu disse, vou raspar o cabelo. Aí respirei fundo, sentei na cadeira e até me diverti no meio daquela situação. O blog Minha Vida Comigo foi criado em 30 de junho. Dia em que a Vânia completou 32 anos. São cerca de 25 mil seguidores e mais de 200 mil acessos. Nele, Vânia compartilha, além das experiências vividas durante o tratamento, informações que podem ajudar outras pacientes que enfrentam as mesmas dificuldades. Além da parte didática, o blog também tem mais um atrativo: a arrecadação do kit beleza. Para ela, a mulher não perder a feminilidade é essencial para o sucesso do tratamento. Porque se a mulher gosta dela própria, se ela olha no espelho e ela vê o que ela gosta, a autoestima dela melhora e os exames dela melhoram também. Apesar do choque da descoberta do câncer, com o tempo a doença mudou para melhor a vida dessas mulheres. Hoje eu sou outra pessoa. Eu olho o mundo com outros olhos, eu tenho mais vontade de viver, eu tenho mais garra, eu tenho mais vontade de ajudar as pessoas, coisas que eu não fazia antes de descobrir a doença. Então, para mim, mudou assim muita coisa na minha vida. Eu tenho mais amor, mais carinho para dar às pessoas hoje em dia. Cuide de você, se ame, se toque, vá no médico, conheça o seu corpo e não tenha medo, não tenha medo, tem cura. Acho que isso é que é o importante. Não ter medo. O inverno chegou e, junto com ele, o desconforto de algumas doenças incomodam muitas pessoas. Além da mudança brusca de temperatura, que pode contribuir para um resfriado, o tempo seco favorece o aparecimento de outras doenças. Para falar com a gente sobre esse assunto, vamos conversar com o médico e especialista em urgência e emergência, Alcântara César. Olá, doutor Alcântara, seja bem-vindo ao Repórter Setorial, tudo bem? Tudo bem. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo esse tempinho com vocês para um assunto tão importante. É verdade. E falando aqui um pouquinho sobre as doenças que se agravam mais no inverno, as doenças respiratórias são as mais comuns. Por que elas se agravam mais nesse período? Bom, sem dúvida, Everton, as doenças respiratórias se agravam nesse período muito por conta do tempo mesmo, né? Um clima mais seco,
com menor umidade, isso favorece o contágio com agentes, tanto biológicos, químicos e físicos. Dentre as doenças respiratórias, a gente pode até dividir simplesmente em alguns grupos. As de infecções de via aérea superior, que inclui rinite, faringite, amidalite, os resfriados, gripes, né? Temos ainda as bronquites e as temidas pneumonias, né? Além dessas, há também uma piora em pacientes que cursam com comorbidades como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas a gente não deve falar só apenas das doenças respiratórias, mesmo que elas façam parte de 30% das moléstias nesse período, né? Temos ainda alguns cuidados com doenças gastrointestinais, que também tem um aumento de sua incidência. A própria síndrome do olho vermelho, mais popularmente conhecida como conjuntivite, também há um aumento, né? E não podemos deixar de comentar que nessa época os pacientes, né, acabam consumindo um pouquinho mais de alimentos calóricos, também não prestando muito atenção em algumas doenças como hipertensão e diabetes. E quais seriam então as dicas para aquelas pessoas que querem ter uma alimentação, um estilo de vida mais saudável no inverno para poder prevenir essas doenças, doutor? Bom, as dicas são de um modo geral, né? Como o inverno é uma época mais seca, óbvio que hidratação. Então, hidratação é fundamental. Um exemplo simples não é só beber água, né? Inclusive muitas mulheres, até mais frequente, fazem uso de banho prolongado com altas temperaturas. Isso acaba desidratando um pouco o corpo, tendo perdas insensíveis. No inverno, uma outra perda insensível comum, a gente aumenta a taxa de frequência respiratória. E aumentando a taxa de frequência respiratória, isso cursa com um aumento também de perda insensível de líquido. Então, primeiro ponto, líquido. Segundo ponto, cuidado com as atividades físicas. Não fazer uma caminhada ou uma corrida em avenida que tem muitos veículos, que tem muito combustível fóssil. Isso pode agredir as vias aéreas superiores. Esse é um outro ponto. Para pacientes que já cursam com alguma comorbidade, conversar, discutir com o seu médico para ver a possibilidade de estar fazendo imunizações, que seriam as vacinas, como tem vacina de gripe, entre outras moléstias. E quais são assim os públicos que mais ficam afetados por essas questões das doenças do inverno? São as crianças, são os adultos, os idosos? Boa colocação. A gente tem faixas e a gente pensa sempre em extremos. Então, crianças e idosos têm um sistema imunológico mais lábil, então eles estão mais predispostos a desenvolver essas doenças. Não podemos deixar de falar dos pacientes que têm comorbidades, como cardiopatia, hepatopatia, doença renal. Ou seja, esse paciente que já trata de alguma doença crônica deve consultar o seu médico, né, para ver se existe alguma outra forma de estar evitando ou fazendo a profilaxia dessas doenças respiratórias. Existe alguma dieta em especial que a pessoa tem que consumir de alimentação, de verduras? Sim. No frio é um pouco mais difícil, mas salada, frutas e hidratação. Eu acho que assim, o principal é a hidratação. O muco respiratório, né, que é aquele catarrinho que todo mundo reclama, da tosse produtiva, 90% dele é composto de água. Então faz parte até do tratamento a hidratação, nesse caso. E óbvio que uma dieta menos copiosa. Engraçado, doutor, que a poluição também, né, acaba ficando até um agravante, né, acaba deixando mais agravante essas doenças respiratórias justamente no inverno, por causa da baixa umidade, não é isso? Isso, por causa da baixa umidade. E assim, quando a gente fala de irritação, existem 3 agentes, a gente não pode deixar de esquecer. São os agentes físicos, químicos e biológicos. Muitos se preocupam somente com os agentes biológicos, que são os patógenos, que cursam com algumas doenças. Mas a poluição entraria como agente físico e muitas vezes químico também. Então ele acaba irritando a via aérea superior e inferior, podendo cursar com um processo inflamatório, predispondo o paciente a desenvolver uma colonização por um outro agente e desenvolver uma doença. Então temos que ter cuidado. Existem alguns estudos que mostram que os combustíveis fósseis, a poluição, acaba comprometendo até 30% desta população. Né? Então, o que a gente orienta? Voltamos à água de novo. Né? Diminuir o uso de ar-condicionado, deixar o ambiente úmido. Então, se não conseguir um umidificador, mas pode colocar um balde, uma bacia, uma toalha molhada no quarto. Então, esse seria a recomendação principal. E, óbvio, estilo de vida,
né, com qualidade, né? Seja feliz, eu gosto de falar para meus pacientes o seguinte: seja feliz que a sua imunidade vai estar junto com você. Em relação às frutas, é um comentário pertinente, muitas pessoas nessa época costumam fazer uso das medicações de farmácia, né, que tem vitamina C. A vitamina C, durante o curso da doença, não é muito bom, porque ele aumenta a produção do muco. Então, alimentos ricos em vitamina C devem ser tomados, ingeridos, né, prévio à doença e pós o término de tratamento. Então, essa é uma dica, uma recomendação bem bacana também. Outro cuidado que tem que ter com essas medicações, né, não receitadas pelo médico, algumas que visam ressecar a coriza, as secreções, contém pseudoefedrina. Pseudoefedrina nada mais é que um precursor da adrenalina. Então, o paciente que é hipertenso pode acabar cursando, fazendo uma hipertensão sem saber a origem adequada, e muitas vezes é por esse tipo de medicação. São vários cuidados. E você que está aí me assistindo em casa, já fica então com a dica, né? Muito líquido, muitas frutas nesse período que agrava muitas doenças, né, doutor? Sim. Muito obrigado mais uma vez aqui por você trazer essas informações, doutor. Nós do Repórter Setorial queremos te agradecer, tá certo? E esperamos você, com certeza, numa próxima edição. Eu que agradeço e estamos à disposição. Obrigado, Edward. Ok, muito obrigado. Pindamonhangaba completa 310 anos na próxima semana. Muitas atrações marcam essa data na cidade. Confira também outros destaques na região com a agenda cultural. Pindamonhangaba comemora 310 anos no próximo dia 10 de julho. Muitas atrações estão programadas na cidade. No domingo acontece o Pinda em Cena. Artistas se reúnem e mostram seu talento no Bosque da Princesa. O Museu Histórico da cidade apresenta a exposição Memória Viva, que conta a história do município. Entrada franca. Mais informações pelo site da Prefeitura. Para quem gosta de rir e se divertir, o Sesc Taubaté apresenta Bang Bang a Pastelana. O espetáculo conta com artistas que encenam histórias de aventura e humor, narrando filmes de Bang Bang e faroeste americano. Entrada gratuita. Em São José dos Campos acontece a exposição interativa Eu Cultivo, Nós Cultivamos, transformar a cultura em verbo. A mostra conta com 2 instalações de peças e utensílios, além de um vídeo que mostram as origens e os primeiros objetivos do Piraquara, grupo que incentiva a cultura local. Entrada franca. Agora vamos às notícias do esporte. Começaram os Jogos Regionais em Taubaté. A competição segue até o dia 11 de julho e leva 6.000 atletas até a cidade. Na quarta-feira, dia 1º de julho, Taubaté abriu sua casa para abrigar os Jogos Regionais desse ano. O maior evento esportivo da região tem a participação de 42 delegações e quase 10.000 envolvidos, entre atletas, comissão técnica e dirigentes. Os Jogos Regionais de 2015 acontecem em 27 locais de competição diferentes e terminam no dia 11 de julho. Os 6.000 atletas estão animados. São José espera levar o 4º título consecutivo para casa, mas Lorena, que também faturou o título ano passado, e o time da anfitriã tem grandes chances de frustrar os planos dos joseenses. Em 2014, o evento aconteceu em Caraguatatuba e a maior disputa foi pelo 2º lugar, entre Jacareí, Mogi e Taubaté. Todas as informações sobre a competição, datas e horários dos jogos podem ser vistas no site do evento. Depois de 92 anos fora dos Jogos Olímpicos, o rugby volta à disputa em 2016. O esporte é uma das promessas de medalha para o Brasil. 3 atletas de São José dos Campos compõem a seleção que quer fazer história. O 2º esporte mais praticado do mundo vai ser disputado pela primeira vez em uma Olimpíada desde 1924, durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A modalidade é uma das promessas de medalha para o Brasil e a seleção atual é composta por jogadores de 7 clubes brasileiros diferentes. Um deles é o São José, de onde são o capitão Fernando Portugal e o half scrum Lucas Tanque, que explicam um pouco mais sobre suas posições no time. É como se fosse o armador do time, o meio-campo. Então ele faz a ligação dos mais fortes, mais pesados, para os mais rápidos, mais ágeis. Pilar faz parte daqueles jogadores que são um pouco mais pesados, mais fortes, porque eles participam da captação da posse de bola. Os jogadores brasileiros estão com tudo.
A categoria masculina ocupa hoje a 27ª colocação e a feminina está em 10º lugar no ranking mundial. O Vale do Paraíba está bem representado nas seleções, como conta a jogadora Edninha. Tem eu e tem mais 4 meninas que fazem parte do grupo da seleção. Elas não vão viajar agora para o PAN, mas elas estão no grupo. E nos homens também tem mais uns 5. O São José é bem forte mesmo e a gente diz que é a capital nacional do rugby. Antes de embarcar para as Olimpíadas no Rio em 2016, essa equipe ainda tem muito trabalho. A seleção embarca agora, nesse domingo, para tentar o título pan-americano no Canadá. Mas não há como negar, o foco do rugby brasileiro está mesmo no ano que vem. E chegando em boas condições, disputar por uma vaga e tentar ajudar o Brasil a ter uma boa apresentação lá no Rio de Janeiro. Nossa segunda participação em Pan-Americanos e a expectativa é grande, a gente continuar trabalho, fazer com que isso seja parte da nossa preparação para a gente evoluir e chegar nas Olimpíadas e fazer um bonito papel. O capitão afirma que tem grandes expectativas para as próximas competições e está otimista com o futuro do esporte. O rugby cresce demais. Aqui na região a gente tem já o São José com bastante tradição no rugby, Jacareí com uma equipe bastante forte. Eu falo que o brasileiro não gosta de rugby porque não conhece. À medida que vai conhecendo, vai se apaixonando, porque é realmente um esporte muito interessante dentro de campo e nas relações que tem entre as pessoas. Os resultados dentro de campo demoram um pouco mais para aparecerem, né? A gente tem que trabalhar muito, né? Tirar todo o atraso que a gente teve aí de preparação, de um rugby muito amador e sem conhecimento nenhum aqui no Brasil, para trabalhar com um sistema profissional e começar a ter resultados no campo. Então o resultado dentro de campo demora um pouquinho, mas sem dúvida nenhuma o brasileiro vai se apaixonar. O Repórter Setorial fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse! Uma feliz semana para você, uma boa noite. Tchau! O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.